Ficção científica é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu tenho uma influência muito grande por causa do meu pai, que sempre foi ligado nisso. E ficção científica é uma coisa que a gente tem a tendência de achar que brasileiro tem medo de escrever, ou que a gente tem aversão, ou coisa parecida. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava na faculdade, na UF, acho que eu estava com uns 19 anos. Eu tive um professor que foi o Moacir Cirne. Ele era um quadrinheiro, morreu alguns anos atrás. E que eu tinha uma admiração enorme pelo cara. E eu fiz uma aula com ele que era Introdução à Ficção Científica. Isso foi há 20 anos atrás. E pra mim aquilo foi maravilhoso, porque o trabalho final era escrever um conto de ficção científica de 20 páginas. E eu fiz assim, uma tacada só, e feliz da vida, tirei 10, o cara veio conversar comigo e tal. Falei, como é que você tem? Eu falei, não sei, eu gosto de escrever coisas que estão além daquilo que a gente está acostumado aqui a trabalhar. E isso foi há 20 anos atrás. Aí, há uns 2 anos eu fui entrar num edital aqui no Brasil, por demanda também, né? Foi uma produtora de fora do Rio de Janeiro que me pediu. E ela me queria como roteirista-chefe numa equipe para escrever uma série em cima de um roteiro de um roteirista de lá. E ela disse, a gente tem pouco tempo para entrar nesse edital, você acha que você consegue criar uma história? E eu peguei 2 ex-alunos e a gente fez uma série de ficção científica. Em 4 dias eu escrevi uma série de ficção científica. E isso me fez pensar bastante pelo seguinte, a gente não tem tanta dificuldade assim de falar sobre, porque as pessoas têm mania de juntar ficção científica com algo que demande um trabalho de pós, por exemplo, muito, né, absurdo. E não é bem isso. A gente pode trabalhar ficção científica com coisas mais simples, de forma mais simples, né, trabalhando com ideias que vão além do que a gente está acostumado agora, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, e é possível. Então eu escrevi uma série que se passa num futuro em que houve uma seca absurda no mundo, que se passa em 2300 e não sei quanto, e ficou super legal, ficou ótima. A gente tá parada, é uma das coisas minhas que estão paradas, mas não é por não estar, né, por estar ruim, nada disso, ele já foi super elogiado e tudo, mas é porque no momento a demanda de outros projetos é tão grande que um trabalho de série com ficção científica não é uma coisa simples, né, de se trabalhar. A gente tem todo um estudo para fazer, um trabalho de pesquisa para fazer, mas não é uma coisa tão difícil também, não é complexo, né? Mas existe uma dificuldade muito grande do brasileiro trabalhar com ficção científica. Em série, por exemplo, eu tô apaixonada pela ideia do Netflix ter agora começado finalmente a primeira série de produção brasileira com o 3%, que é ficção científica, né? Então, eu sou apaixonada por ficção científica e acho que é um vácuo que a gente tem aqui. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que preencher aqui. O Área Q, por exemplo, para começo de conversa, é coprodução, né? Brasil e Estados Unidos. E tem uma ideia fantástica, né? Teve uma ideia ótima de se utilizar, inclusive, de histórias que a própria população local lá de Quixadá, Quixeramobim fala, que é a área aqui é por causa disso. A premissa do filme é muito bonita, a mensagem que ele quer passar é muito bonita, a fotografia ficou bonita, porque, poxa, é uma coprodução Brasil e Estados Unidos, é uma maneira de fazer uma coisa até maior e tal. E eu particularmente achei a mensagem do filme muito legal, eu achei a busca daquele pai e todo o trabalho em volta eu achei muito legal. O Homem do Futuro já é um filme que a única coisa que eu achei foi que talvez tivessem colocado um pouco de graça pra... não sei, me parece que é aquela tentativa de pegar o público, então sabendo que a galera não está preparada ainda para um filme de ficção científica, então coloca de uma maneira que a pessoa possa sentir uma leveza no filme, então não sei dizer. Agora o Deserto Azul, eu ainda vou correr atrás desse filme para poder assistir, porque eu lembro que me chamou a atenção ele ter, as pessoas estarem falando sobre ele na Europa,
as pessoas estarem falando do Deserto Azul em outros países, não aqui. É um filme que foi mais falado primeiro fora do que aqui. Eu não soube muito depois dele aqui no Brasil, não sei se ele chegou a entrar em cartaz, eu não lembro. Mas foi uma coisa que me marcou, ter lido sobre o filme Deserto Azul, um filme de ficção científica brasileiro, e ele ser bem visto lá fora, né, e quase não aqui. Ficção científica parece ser um tema que as pessoas aqui no Brasil têm medo de produzir. Eu não sei dizer se as pessoas têm medo de escrever, elas têm medo de produzir. Eu acho que o principal seria pela aceitação do público brasileiro, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que em algum momento começar a criar essa cultura do povo brasileiro de assistir filmes nacionais de outros gêneros que não sejam simplesmente a comédia, que é a que a gente está mais acostumado. Eu acho que o que acontece aqui no Brasil é que as pessoas têm um certo medo de escrever isso e se preocupar muito com a comparação, porque todo mundo quer comparar muito com o que vem de Hollywood. E aí eu costumo dizer para as pessoas, tentem escrever a coisa mais simples possível, porque a preocupação das pessoas normalmente é com como vai ser a pós-produção, como é que eu vou fazer uma coisa futurística, como é que eu vou fazer uma coisa, como é que eu vou usar a parte tecnológica, como é que eu vou fazer a animação depois em 3D. Começa do básico, faz uma boa trama, né? Porque às vezes a história em si é extremamente simples. A grande sacada só é que ela se passa num futuro distante, é que ela se passa numa coisa, né, dentro de uma história de ficção científica, mas a trama em si é sempre universal, sempre é a relação de dois amigos, ou a relação de um casal, é a relação pai e filho, é uma pessoa lutando contra uma empresa, é uma pessoa salvando o mundo, que seja, qualquer trama, ela vai ser universal, grandes histórias são universais, só se preocupa só em criar essa trama e atrelar ela direitinho, dar uma boa estrutura, escrever ela bem, essa história, e coloca isso num cenário de ficção científica, né? Essa que é a questão. Então acho que hoje em dia, primeiro que hoje em dia o que acontece muito é que a gente não tem muito diálogo produtora e roteirista. Isso eu já vi num dos congressos que a gente vai, né, dos encontros da área do audiovisual e tudo, e roteiristas, um grupo grande de roteiristas fazendo reclamações assim, que eu tive que me manifestar, porque eles chegaram dizendo: as produtoras roubam nossas ideias, as produtoras fazem a gente, botaram as produtoras como monstros. E eu olhei para eles e falei: gente, olha só, eu sou roteirista aqui também, eu sou colega aqui de vocês, e eu não acho que vocês estão vendo pelo outro lado, porque eles estão botando deles na reta também, a produtora também tem muitos problemas para resolver, tem uma pressão enorme sobre eles, então não é assim, calma, né? A gente primeiro de tudo tem que pensar em ser um meio mais unido, né? A gente precisa começar a se ver como uma coisa só, né? A não se ver totalmente dissociado um cargo, uma função da outra, porque tem uma coisa de o roteirista, ele parece não fazer parte da produção, porque depois já está pronto o roteiro. O roteirista nem vai ao set de filmagem, o diretor às vezes nem conhece o roteirista, né? O produtor não quer nem saber, parece até que nasceu aquele roteiro pronto de algum lugar, então o roteirista às vezes é tratado como alguém de terceira categoria, então tem que começar a ter mais um entrosamento, produção, direção, roteiro, isso é uma coisa de imediato. No momento que isso começar a acontecer de maneira geral, a gente não vai ter mais a preocupação de outros gêneros, porque ficção científica não é uma coisa muito complicada de se escrever, de se desenvolver. O que é complicado hoje em dia é como a gente visualiza aquele cenário. Então eu posso escrever, eu estava falando há pouco de uma série que eu escrevi e que se passa num futuro em que não tem mais água, tá? É ficção científica. Não é o Mad Max, mas é ficção científica. Né? A gente está trabalhando uma possibilidade de um futuro já sem água, que as pessoas têm uma outra maneira de lidar e precisam, surgem novas doenças, justamente por causa da falta d'água, porque ela
provoca outros problemas, surge uma doença que faz a pessoa beber água demais, então ela precisa ser isolada, porque senão ela vai acabar com a água das pessoas que precisam beber, aquela coisa toda. Então, assim, é uma coisa de ficção científica. E a gente não precisa ficar pensando, muita gente até hoje, quando você fala ficção científica, bota na cabeça pessoa vestida com aqueles macacões cor de prata, aquela coisa, sabe? É uma coisa, a pessoa automaticamente associa isso. E eu acho uma bobagem incrível, porque tem muito roteirista que escreve ficção científica assim. Mas justamente porque a gente tem aquela outra coisa que eu estava falando, da gente ainda não tá com tanta gente ainda qualificada para realmente estruturar o roteiro, fazer uma boa trama, botar aquilo dentro de uma técnica, aquela coisa toda. Talvez por causa disso alguém pegue um roteiro de ficção científica e ache que aquilo não é válido, não vamos investir nisso. E às vezes não é isso, né? Não é o fato de ser de ficção científica, é o fato de que a estrutura da trama não está bem colocada. Só isso. Então o que existe é uma resistência muito grande, não só de produtoras quanto de roteiristas, para levar isso adiante. Mais de produtoras do que de roteiristas, porque as pessoas estão escrevendo sobre tudo, né? Então o gênero ficção científica não é nada demais, porque a única preocupação que a gente tem que ter é com a trama, né? Com a estrutura sendo bem colocada. E depois você pensa nesse cenário, você pensa exatamente em colocar isso. O filme que eu mais... eu sei que já está mais do que ultrapassado e tudo, mas tem um filme que eu sou apaixonada até hoje, que é o 2001. 2001, daí no Brasil ganhou, 2001, Uma Odisseia no Espaço. O que eu mais achei interessante naquele filme foi justamente a coisa de como se imaginava esse futuro, que pra gente já não é mais futuro há muito tempo, né? Mais passado que outra coisa. Porque é um filme dos anos 60 que traça uma ideia do que seria os anos 2000, né? O início dos anos 2000. E por que eu acho bastante interessante? Porque é um filme que tem a ideologia de que o ser humano já estaria... É um filme que acredita no poder do ser humano em evoluir, né? Em realmente sempre evoluir, em se voltar mais, em focar mais para as coisas boas, tecnológicas e tal, do que coisas ruins. Se a gente comparar hoje, se a gente assistir hoje o filme 2001, é muito interessante, porque em 2001 não tinha nada daquilo, óbvio, né? Era uma coisa... Muita coisa evoluiu, mais ou menos no sentido do que foi pensado no filme, mas é óbvio que não foi daquela maneira que foi o nosso futuro, né? 2001 não foi daquela forma. Mas é um filme que me agrada demais, porque justamente é a base da coisa da ficção científica, a ideia de que... Porque a maioria dos filmes de ficção científica, na verdade, pensa, né, uma realidade paralela ou um futuro... né, com muito evoluído. Isso que eu acho interessante, porque sempre que se fala em futuro em relação à ficção científica, se pensa carros voadores, né, pessoas morando no espaço, que nem tem um filme que eu gosto demais também, que é o Quinto Elemento, que também pra mim foi sensacional aquele filme. É engraçado, mas é um filme sensacional porque tem essa ideia de que a gente tem as coisas, os mesmos parâmetros de hoje, as mesmas coisas ruins de hoje, o cara sendo taxista, o cara fazendo isso, tendo uma vidinha mais medíocre, não sei o quê, mas com os carros voadores e pessoas de outros planetas e aquela coisa toda. Mas quer ver um filme que eu gosto demais de ficção científica? E eu vou explicar o porquê que eu gosto demais. Eu adoro Distrito 9. Adoro. Porque, justamente pelo meu lado de roteirista. Porque eu não tô preocupada com... Todo mundo se preocupa muito, né, com os efeitos visuais, especiais, etc. Em que período aquilo se passa e tal. E o que eu mais gosto no Distrito 9 é que ele é completamente real. Que é a coisa da segregação, sabe? Meu Deus, é exatamente o apartheid, é aquela coisa de você considerar as pessoas diferentes, e daí depois aquele cara, como ele foi atacado, ele já é considerado diferente também, já tem que ser visto diferente. É pura segregação. Então é um filme que explora isso. E aí eu volto para aquilo que eu estava falando. A coisa da ficção científica, as pessoas estão muito preocupadas com como vão fazer isso da parte técnica, e como é que vão fazer, usar tecnologia, vão fazer efeitos especiais, tá? E a trama, né? Então no Brasil eu acho que um dos medos maiores que as pessoas têm é
exatamente isso, com a trama. Por isso que eu sou tão fanática pela coisa do roteiro. Se você estruturar bem, colocar uma trama bonitinha, uma coisa que funcione, bem ligado, tudo linkado, as coisas acontecendo, bons personagens, né? Personagens com uma força boa, com uma história universal, você pode fazer um filme de ficção científica aqui no Brasil. A gente não tem que comparar filme de ficção científica com produção de Hollywood. Eu acho que não tem essa de, pô, será que a gente vai conseguir fazer um filme de ficção científica aqui no Brasil no nível que se faz em Hollywood? Não tem que se preocupar com isso. Começa pela trama. A gente tem uma boa trama para falar, a gente tem uma boa estrutura, porque a gente tem um problema grave no Brasil de ainda querer se escrever de forma regional. As pessoas querem escrever filmes para cá, né? Para ser visto só pelo brasileiro. Nosso filme não viaja. Então, se a gente partir do princípio de que a gente está escrevendo para que os nossos filmes viajem, né, entrem em cartaz em outros lugares, ou coisa parecida, não é que vai acontecer. É a mesma coisa que a gente faz sobre objetivo de personagem. A gente não faz o personagem alcançando aquele objetivo no final, mas eu quero fazer de tal maneira que cada passo desse personagem seja em busca daquele objetivo. Se ele vai alcançar ou não, isso é problema meu como roteirista. Mas eu vou fazer ele procurando aquele objetivo a cada cena. Ele tem uma motivação para chegar naquele objetivo. A busca por fazer um bom filme aqui é o mesmo. Eu não tenho que pensar se eu vou conseguir botar esse filme em cartaz nos Estados Unidos ou na Europa, ou coisa parecida. Mas o meu trabalho em cima desse filme é pensando como se fosse para isso. Então é isso, é uma boa trama dentro de uma boa estrutura, bem linkado, um filme bem desenhado. O filme bem desenhado pode ser de ficção científica, pode ser de terror, pode ser de drama, pode ser do que for. Se ele está bem estruturado, está bem colocado, pronto. Aí ele já tem uma boa chance de nascer bom, sem precisar ficar se comparando com Hollywood. Agora, daí a gente já tem um outro problema em relação aos filmes hollywoodianos, e que isso agrava bastante aqui em termos de ficção científica, que é a parte dos efeitos especiais, que é a parte de design, a parte do 3D. E aí a gente não tem um problema de falta de mão de obra, a gente tem a mão de obra. A gente tem pessoas qualificadas aqui no Brasil. Só que as melhores pessoas, os melhores brasileiros nisso estão indo para fora. Porque daí a gente esbarra num outro problema aqui no Brasil, que é grana. E aí a gente está trabalhando com uma coisa de 1 minuto custa, sei lá, 20 mil reais, estou chutando esse valor, mas eu sei que é uma coisa muito, muito cara. E então a gente esbarra num outro problema no Brasil. Ficção científica, para dar certo no Brasil, nesse sentido, não tem nada a ver com boas tramas, não tem nada a ver com uma produtora querer ou não fazer, né? Ou em pessoas quererem acreditar naquele projeto. Tem muito a ver com o dinheiro que vai ser despendido nisso. Porque coisas que poderiam ser muito simples de serem feitas, né? A parte de efeitos visuais, de efeitos especiais, e, né? Todo um trabalho de 3D e tudo, que poderia ser uma coisa muito simples, aqui encarece, né? Fica extremamente caro. Não é que a gente não tem material humano, a gente tem. É que daí a gente está falando de uma coisa muito maior em termos de valores. Por isso que eu sou tão fã das pessoas começarem a desenvolver bons roteiros simples, histórias, estruturas simples, que possam ser de qualquer gênero. Porque às vezes uma coisa muito simples vai fazer sair um super filme porque o roteiro é bom, né? Então não vai precisar fazer um super filme, um Avatar, né? Não tenho condições de fazer um Avatar, mas eu tenho condições de fazer uma boa trama que fale sobre novos tipos de humanos, de uma raça diferente que é encontrada no meio de uma floresta. Eu posso fazer uma ficção científica sobre isso e não necessitar tanto assim dos efeitos especiais, dos efeitos visuais, né, de todo um trabalho de 3D e tal. Então, tendo uma boa trama, estando dentro de uma boa estrutura, posso fazer qualquer coisa. E a gente tem gente aqui para fazer. Hey Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads.